E galera, a equipe do Fluminense vence mais uma no Campeonato Brasileiro. O Fluminense vence o Bahia por 1-0. Vitória importantíssima do Fluminense no Campeonato Brasileiro. O Fluminense agora está a 1 ponto de sair da zona de rebaixamento. Eu acredito que no próximo jogo, que é clássico contra o Vasco, se o Fluminense vencer, o Fluminense sai da zona de rebaixamento e já o Bahia está caindo muito na tabela de classificação. E o próprio Rogério Ceni já citou, né, que a equipe não tem jogado bem, caiu muito rendimento, não só da equipe, de todos, né? Ele citou todos, né? Colocando ele também nesse embalo aí, né? Ele também não tem conseguido manter a equipe do Bahia constante como vinha no início do Campeonato Brasileiro. Parece que o Bahia perdeu um pouco de fôlego e vai ter que dar um passinho atrás para tentar voltar a subir na tabela de classificação. O Bahia chegou até a ser vice-líder do Brasileirão e hoje o Bahia ocupa apenas a 7ª colocação com 32 pontos. Foi o Fluminense. Jogo do Thiago Silva em campo, jogo do Fluminense vencendo por 1-0. Vamos ouvir os personagens de Fluminense e Bahia para a gente debruçar nesse assunto aqui. Nessa hora eu tenho que, como treinador, dar o máximo de tranquilidade para a equipe. Se eu fico mudando a todo momento, nós nunca conseguimos atingir um nível de entrosamento técnico capaz já de dar movimentos naturais para a equipe, né? Quando chegamos, a equipe tinha perdido tudo isso, porque o futebol é assim, quando o resultado não vem, você acaba perdendo tudo isso. E era tudo muito pesado, né? O jogo era pesado, a transição era pesada. É muito difícil você criar alguma coisa diferente no futebol quando esse sentimento faz parte de uma equipe, né? Hoje nós já vimos algumas jogadas saírem naturalmente, quase sem olhar para o companheiro, né? É daí para frente. Eu acho que o todo tem que marcar melhor, o todo tem que voltar a jogar mais. Eu acho que como conjunto a gente caiu e também individualmente a gente está produzindo um pouco abaixo do que a gente vinha produzindo antes. Mas é um momento para se ter calma também. Eu acho que não adianta você entrar em desespero. É o momento mais difícil nosso na temporada, com certeza, pelos resultados e exceto por esse último jogo, que nós temos um bom jogo contra o Botafogo, mas a gente tem que ter uma autocrítica, uma autoanálise, né? No lado do Bahia, para a gente falar da declaração do Rogério, mas 4 vezes 1-0 com o Thiago Silva em campo, Pedro. Desde que o monstro, como é chamado pela torcida, voltou. Com ele em campo, o Fluminense não perdeu mais e venceu pelo mesmo placar. Assim, é por acaso? Não, não é por acaso. Acho que a gente vai se acostumar a ver esse tipo de situação. Até brinca, né? 1-0 é goleada para o Mano. Mas é que o primeiro jogo, eu acho que a gente fala muito do Thiago Silva. A segunda vitória, a gente vai falar muito do Thiago Silva. Mas, além disso, o Fluminense também joga. Então, sim, hoje a gente pode falar do Cauã Elias, mais uma vez, do Ganso, baita atuação do Ganso, do time em si e da disposição do Mano de romper com jogadores que eram protagonistas com bola anteriormente e ter um novo time. O time começa a ter uma cara de Mano, não é exatamente, era o time antigo, estava meio bagunçado e como agora tem o Thiago, não toma gol e consegue achar um gol lá para vencer. Não, ele se defende bem. O Bahia também não vive o seu ápice técnico, como já viu em algumas semanas, porque aqui, infelizmente, o futebol do Brasil é assim, né? Em 2 semanas você consegue ver um time que vinha muito bem cair por N motivos. A gente pode debater isso aqui exaustivamente, mas o Bahia não é aquele que a gente já viu em algum momento jogar o futebol que todo mundo para e fala, olha, vai chegar ou não vai. Não foi a melhor atuação do Bahia, embora tenha sido boa. Então o Fluminense consegue tirar esse Bahia, que tinha 4 homens de frente, você tira o conforto dele, você se defende bem, mas você joga também. Então, acho que a gente pode começar também a avançar um pouquinho, não só ficar nesse caso, o Thiago entrou, então é 1-0, o Thiago chegou, então o time não toma gol. O time não toma gol e joga. Hoje o que aconteceu é que você tem o Ganso por ali, o Cauã Elias por ali, o Fluminense fez por onde também. E é óbvio que... Dá para expandir, então, Jean, dizendo, o Thiago voltou, o Cauã começou a marcar, porque hoje é artilheiro, sim, o Marcelo não tem mais posição garantida, o Cano também, então o Cano não tem mais posição garantida e o Ganso está numa boa fase. Então, dá para a gente começar a enumerar fatores, né? Isso, perfeito, Dani, porque eu acho que, assim, a personificação, né, assim, a responsabilização de uma pessoa só num time de futebol, em geral, ela não funciona, né? São casos muito, muito raros em que você pode jogar toda a responsabilidade de um sucesso ou de um insucesso para um jogador apenas. É óbvio que o Thiago faz toda a diferença na defesa, pela experiência também, mas também é óbvio que o Lúcio perdeu uns gols que ele não podia perder. Quer dizer, o Thiago estava lá e o Lúcio teve oportunidades para fazer gols que ele acabou desperdiçando. O Bahia jogou bem.
Eu acho que isso é importante dizer também. O Fluminense jogou e criou, e acho que mais até no segundo tempo teve chances claras ali de ampliar o placar. Mas para mim foi um jogo muito disputado, foi um jogo muito equilibrado, e o futebol tem dessas coisas. Tem momentos em que as fases falam mais alto. E a fase do Fluminense é boa, a fase do Bahia é ruim. Num jogo muito parelho, num jogo equilibrado, num jogo com boas chances de gol dos dois lados, o Fluminense saiu vitorioso. Isso não acontecia, né, em momentos no começo do campeonato, quando o Fluminense tinha jogos pau a pau com alguns dos seus adversários, e ali falhava muito defensivamente, é verdade também. Ele não conseguiu os resultados, então acho que hoje foi um jogo bem parelho. O Bahia vive um mau momento também, né? São 6 jogos já sem vencer em todas as competições, e o Fluminense vive um ótimo momento, e aí a gente soma tudo. Soma a fase, soma a chegada dos reforços, do reforço principalmente do Thiago, e a qualidade do elenco desse time, que agora é um time mais equilibrado, e a gente sabia que nesse aspecto, né, o Diniz tem todos os méritos do mundo na conquista do título sul-americano. Agora, quando chega o Mano, e aí até ouvi muito aquela coisa, técnico totalmente diferente e tal, mas talvez precisasse ser. Mas esse era o objetivo do Fluminense. Exato. Nesse caso, eu confesso a vocês que eu fui uma das que falou, assim, é muito diferente para o muito elenco diferente, montado pelo Diniz, como é que ele vai fazer? E fez, né? É isso. Não, mas aí a questão você tem razão. o nome de um parecido. O elenco, ele ia passar a jogar com jogadores diferentes, ele ia passar a mudar. Então, o Marcelo, mesmo que você falou, não tem mais posição garantida, e agora, aparentemente, quando entrar, talvez entre no meio, como meia. Então, acho que assim, o Fluminense vai ser um time mais prudente. Na caixa, mais quadrado. Mas está funcionando. E é o que precisa nesse momento também, né? Mas não sei, né? Porque também chega o Serna, que eu tenho dificuldade... Serna, eu tenho dificuldade de falar o nome dele. Bem também hoje. O Serna que tem entrado bem. O Cauã ganha muito espaço. E assim, o Mano, ele abre... Não sei se abrir mão é bem a expressão, prof, mas ele rompe, acho que foi a expressão que o Pedro usou, né? A obrigatoriedade de ter esses medalhões dentro do time. E os medalhões que ele usa, Dani, são na concepção Mano, né? O Mano não vai botar o Marcelo de lateral. Eu sou um fã do dinizismo, mas me parecia claro, inclusive para o torcedor tricolor, que havia de acontecer um rompimento com o dinizismo, não uma continuação. Se fosse para ter continuação, ficava o Diniz e aí ficava teimando, e a gente sabia que não ia para o lugar que o torcedor do Fluminense gostaria. Esses 1-0, o zoom tem a ver muito com o Cauã Elias, que hoje teve inclusive um gol anulado. E os zeros tem a ver muito com o Thiago Silva. Mas não é só isso, o Jean lembrou que se esse jogo fosse 3 semanas atrás, naquela época em que o pão do Fluminense caía com a manteiga para baixo, talvez o vencedor fosse o Bahia. E eu queria levantar uma coisa em relação ao Bahia, porque isso também é uma repetição de erros, né? O Bahia perde muito gol. Sim. Hoje, muitos jogadores do Bahia perderam gols diferentes e a mesma história, o Bahia jogou bem. O Bahia jogou bem contra o Flamengo, inclusive teve mais posse de bola que o Flamengo no Maracanã. O Bahia teve seus momentos contra o São Paulo no Morumbi e contra o Palmeiras no Allianz. E essa história se repetiu. Então, por mais que esse trabalho do Rogério tenha méritos, e tem muitos, não dá para tapar o sol com a peneira. O Bahia hoje tem um problema muito sério de efetividade que fez com que ele fosse apeado das primeiras posições numa sequência de jogos. O de hoje à parte era uma sequência muito boa para o Bahia pontuar. Tinha Cuiabá em casa, tinha Atlético Goianiense, recebeu até um Corinthians em casa que não ganhava de ninguém fora. E o Bahia perdeu todos esses pontos. Então isso também precisa ser colocado. Não é só uma questão de sorte ou azar, porque senão esse campeonato vai acabar e a gente vai ficar falando que o Bahia jogou bem todos os jogos pesados e ele não ganha nenhum desses jogos pesados. Só fazer uma justiça também, aliás, até porque o Rogério ele foi muitas vezes criticado por não aceitar as derrotas, por não saber como tratar momentos negativos, e eu acho que assim, o Rogério tem sido um exemplo de equilíbrio nas entrevistas coletivas. Né? Nessas derrotas todas, algumas derrotas em que ele podia estar absolutamente irritado, inconformado, chateado porque ele teve uma atuação melhor do que o resultado,
E a gente não tem visto o Rogério sair dando patada em todo mundo, deixar de responder as perguntas sobre o campo, sobre questões táticas, sobre questões técnicas, sair culpando a arbitragem em todo jogo. Então, assim, eu queria fazer esse elogio, primeiro porque ele foi um cara muito criticado e justamente criticado porque, na visão de muita As gente... relações humanas não funcionavam. Isso, e porque ele não sabia perder, vamos dizer assim, também, né? Eu acho que ele tem se mostrado um técnico muito equilibrado e muito ponderado para o padrão que a gente vê no futebol brasileiro, porque é raro a gente ver técnico que perde um jogo responder as perguntas que têm sido feitas como o Rogério tem respondido será, nas coletivas. Jean, que não é a tranquilidade de trabalhar em um lugar diferente? Porque a gente sabe que o Grupo City não vai tratar o emprego do Rogério como muita gente do modelo associativo trabalha, né? Acho que essa tranquilidade tem a ver. Ele está certo de que vai ter um tempo ali. Ela não é ilimitada. Essa sequência mas que vai é levá-lo. muito diferente de qualquer outro clube, fora do Agora, padrão. Calça, dá pra dizer que é uma comparação torta, tá? Mas só porque, assim, em alguns momentos a gente criticou o Diniz no Fluminense por não reavaliar a sua maneira de jogar diante do adversário, sabendo o que esperar do time dele. A gente elogiou muito o Bahia pela construção por dentro, pela posse de bola, pela característica que criou na mão do Rogério. Também não tem um pouco a ver com isso, assim, com criar novas estruturas para surpreender quem está do outro lado? Eu acho que o Rogério até tem. Ele já foi com 4 jogadores pelo centro do campo, já vai com caras mais... com um atacante a mais. Sim. Eu acho que dentro dessa comparação, o Rogério tem variações que não mudam o estilo. Sim, pode mudar um pouquinho a forma de jogar, mas não é que ela vai alterar radicalmente uma ideia que você nota que essa ideia está presente nas equipes deste grupo, do Grupo City, que como o Red Bull faz isso, com os seus vários times espalhados pelo mundo, não é assim, cada país onde tem um Red Bull, cada um toca do seu jeito aí, o futebol, o jeito que você quiser. Não, olha, tem uma linha que conduz e é claro que com as variações que permitem, né, cada treinador ser criativo, você trazer jogadores que pensam diferente. Não tem um modelinho que vai ser seguido e todos serão padronizados. Mas existe uma ideia que conduz à estrutura. No caso do Grupo City, isso é muito claro. Eu acho que o Bahia respeita isso. O Bahia está num processo de mudança e de evolução, eu digo, não evolução olhando para este momento, mas evolução olhando para o que eram as coisas, como eram as coisas no Bahia e até onde elas podem chegar. E o Bahia vai, tenho certeza disso, o Bahia vai crescer muito, o Bahia vai ser um polo de contratações da América do Sul, que é um passo para o Grupo City, e o que torna essa tarefa bem interessante, porque quando o jogador ele tem esse contato, esse convite, ele está pensando no Brasil como estágio para outros voos, então é diferente. Mas eu acho que o Rogério ele vai acabar encaixando isso. Ele vai acabar. Até porque ele disse, não estamos bem no coletivo e no individual. Às vezes você tem que mexer no individual para mudar o jeito de jogar. Galera, eu concordo. O Bahia também precisa mudar, né, o estilo um pouquinho de jogo, né? O Rogério Ceni, ele tem tentado, né, fazer algumas modificações no time, não tá mudando tanta coisa também, porque eu acho que não há necessidade dele sair mudando tudo, porque tá alguns jogos sem vencer. Eu acho que o Bahia, depois, quando vencer, voltar a vencer, eu acho que vai dar um pouquinho mais de confiança. É isso que o Bahia tá precisando, de confiança, né, porque tem errado bastante em campo. E do outro lado, o Fluminense que vem embalado, né, são 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, a equipe tem que sair da zona de rebaixamento. E hoje fez um jogo bom também contra o Bahia. Na minha opinião, foi um jogo bastante disputado. O Bahia é uma equipe muito, muito forte também. Então, assim, o Fluminense conseguiu segurar o resultado. Venceu por 1-0, segurou, soube controlar bastante a partida. E o Bahia não jogou mal. Quem olha o resultado pensa, o Bahia tá jogando mal, tudo. Não tá. Hoje o Bahia disputou, jogou bem contra a equipe do Fluminense. Sendo que o Fluminense achou o gol e conseguiu controlar bem a partida. Mas foi uma partida bem disputada. Mas o Fluminense mereceu, né? Essa é a realidade. O Fluminense mereceu a vitória, mereceu os 3 pontos. E agora o Fluminense está muito próximo de sair da zona de rebaixamento. Eu acredito que daqui algumas rodadas o Fluminense já vai estar fora da zona de rebaixamento. Daí o Mano Menezes, que chegou com um clima de confiança. Hoje o torcedor já confia no trabalho dele, já fica bem tranquilo com essas vitórias. E também com um pontinho que está faltando para o Fluminense sair da zona de rebaixamento, né?
está 1 ponto atrás do Internacional, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Se o Fluminense continuar mantendo essa regularidade, o Fluminense tem tudo para poder sair dessa situação o mais rápido possível e quem sabe subir também na tabela de classificação, já que a diferença de pontos aí até o 10º colocado não é diferença tão grande. Então o Fluminense continuar vencendo pode te alcançar muito rápido nesses 30 pontos e depois, quem sabe, aí sonhar algo melhor do Campeonato Brasileiro, mas primeiramente precisa sair da zona de rebaixamento e já o Bahia precisa voltar a vencer, porque hoje o Bahia está fora da zona de classificação para a Libertadores e da pré-Libertadores. A equipe hoje ocupa a 7ª colocação, parou no tempo, né? Parou com 32 pontos e agora precisa se recuperar no próximo nos jogos, né? E é o que o Rogério Ceni falou, a equipe precisa evoluir não só coletivo, mas também no individual, né? Não pode ficar desperdiçando muitas chances, porque as outras equipes pune muito. Quando você erra, as outras equipes acabam punindo, você acaba levando o gol e é difícil se recuperar. Muitas equipes, quando fazem gol, é difícil de você conseguir fazer um resultado. E foi hoje contra a equipe do Fluminense, uma defesa bem sólida. Thiago Silva vem jogando muito bem. Tem sido também uma peça fundamental nesse time do Fluminense, dessa recuperação, né? Depois que ele chegou, o Fluminense venceu todos os jogos, né? Todos os jogos o Fluminense venceu. Esse é o 4º jogo que o Fluminense vence no Campeonato Brasileiro. E os 4 jogos do Thiago Silva estava em campo.